Olá, boa tarde, caros participantes do Grupo Taubaté SP. Finalmente nós vamos fazer a nossa segunda live sobre o assunto da Trindade. E, sem mais, já vamos entrar no assunto. Nós postamos aqui um texto que explicava que a Trindade, a doutrina da Trindade, ela não é um ensinamento bíblico. Eu vou deixar aqui na descrição desta live o link para esta explicação. Assim como também vou deixar o texto explicativo desta própria live, onde a gente vai analisar sobre como que essa doutrina se desenvolveu, né? Porque uma vez que ela não é um ensinamento bíblico, ela precisou de um certo tempo, ela precisou ser elaborada. Quanto tempo que será que levaram para elaborar essa doutrina? É o que nós vamos ver hoje. Vejamos, se a Trindade não é um ensinamento bíblico, como é que veio ela a se tornar uma doutrina da cristandade? Entenda-se cristandade pela apostasia dos cristãos, né? Porque até a época dos apóstolos existiam os cristãos, aqueles que seguiam os ensinamentos bíblicos, né? Que a Bíblia foi ela foi findada quando o apóstolo João escreveu ali pelo ano 100 o livro do Apocalipse. E depois disso eles morreram. A partir dali começaram a entrar pessoas estranhas e começaram a deturpar os ensinamentos que eram seguidos anteriormente. A isso se dá o nome de apostasia, predita na Bíblia, que foi a grande apostasia. E esta apostasia hoje ela recebe o nome de cristandade. Ela é formada pela Igreja Católica, pelas igrejas ortodoxas, pelas igrejas evangélicas e todas as igrejas que dizem que são baseadas em Cristo e na Bíblia, né? Mas que todas elas, por padrão, adotam a doutrina da Trindade como sendo seu assunto central. Muitos acham que essa doutrina foi formulada no Concílio de Nicéia. Os mais estudiosos acham isso. E realmente ela foi. Mas isso não é totalmente correto. Por quê? Lá no Concílio de Nicéia, o imperador romano que presidiu este concílio, chamado Constantino, e que também não era, ele não era nem da cristandade, ele era um imperador pagão, mas ele era o imperador do império, então ele presidiu o concílio da cristandade. E ali foi-se definido que realmente Jesus era da mesma substância que Deus. Mas eles nada falaram a respeito do Espírito Santo. Então a gente vai ver sobre o papel de Constantino nessa doutrina. Por muitos anos havia muita oposição por motivos bíblicos contra a emergente ideia de que Jesus era Deus. Para tentar resolver a disputa, o imperador romano Constantino convocou todos os bispos a Nicéia, cerca de 300, ou uma fração deles. Do total, realmente compareceu. O Constantino não era cristão. Supostamente mais tarde na vida, ele se converteu, mas só foi batizado quando estava para morrer. Segundo ele, Henry Chadwick diz em The Early Church, ou A Igreja Primitiva. Constantino, como seu pai, adorava o Sol Invicto, ou Mitra. E a sua conversão não deve ser interpretada como tendo sido uma íntima experiência de graça. Ou seja, Constantino não se batizou por motivos de foro íntimo religioso. Era uma questão político-militar. A sua compreensão da doutrina cristã, que
aqueles apóstatas já estavam querendo dizer que, que Cristo era Deus, mas que entre eles mesmo havia muitas disputas, um dizia que não, outros diziam que sim, nunca ficou muito clara. O próprio Constantino não entendia bem isso. Mas ele estava certo de uma coisa: para que aquelas brigas entre partes do seu império parassem, era preciso haver uma conciliação. Que papel desempenhou então este imperador não batizado no concílio cristão de Nicéia? A enciclopédia britânica diz: o próprio Constantino presidiu, e a presidiu ativamente, orientando as discussões e pessoalmente propôs o preceito crucial que expressa a relação do Cristo para com Deus, no credo instituído pelo concílio, de uma substância só de Cristo com o seu Pai. Ou seja, Constantino, que nada entendia de cristianismo, nem nunca chegou a conhecer Cristo, ele propôs que Cristo fosse da mesma substância que o seu Pai, Deus, o qual ele não adorava. Assim, como é que reagiram aqueles bispos? Intimidados diante do imperador, os bispos, com apenas 2 exceções, assinaram o credo, muitos dos quais bem contra sua própria inclinação pessoal. Ou seja, eles colocaram os seus interesses políticos e pessoais acima das suas próprias convicções e assinaram. Assim, o papel de Constantino foi decisivo. Depois de 2 meses de furiosos debates religiosos, nos quais a história aponta que havia até briga de tapas entre os bispos, esse político pagão interveio e decidiu a favor dos que diziam que Jesus era Deus. Mas por quê? Certamente não por causa de alguma convicção bíblica. Constantino não tinha entendimento nenhum das perguntas que se lhe fazia a respeito de teologia grega ou de teologia cristã. Diz o livro Breve História da Doutrina Cristã. Mas o que ele deveras entendia era que a divisão religiosa representava uma ameaça ao seu império, e o seu desejo era solidificar o seu domínio. Ou seja, ele decidiu assim como os juízes e políticos decidem hoje em dia. Ele decidiu pela maioria, e não pelos argumentos ou nem mesmo pela razão. Nenhum dos bispos em Nicéia promoveu uma trindade. Porém, eles decidiram apenas a natureza de Jesus, mas não o papel do Espírito Santo. Se a trindade fosse uma clara verdade bíblica, não a teriam proposto já naquele tempo, no concílio? Houve um desenvolvimento adicional mais tarde. Depois da Nicéia, os debates sobre o assunto continuaram por décadas. Os que criam que Jesus não era igual a Deus até mesmo recuperaram temporariamente o favor. Mas, mais tarde, porém, o imperador Teodósio decidiu contra eles de novo. Ele estabeleceu o credo do Concílio de Nicéia como padrão para o seu domínio, para o domínio do Império Romano, e convocou o Concílio de Constantinopla em 381 d.C., para esclarecer certas dúvidas que haviam ficado no Concílio de Nicéia. Este concílio, o Concílio de Constantinopla, concordou em colocar o Espírito Santo no mesmo nível que Deus e Cristo. Pela primeira vez, a trindade da cristandade passou a ser enfocada. A trindade como ela é conhecida hoje. Mas por que foi se colocado o Espírito Santo, que foi elevado então não a um espírito
ao Espírito de Deus, mas sim a uma pessoa espiritual, apenas em quase 400 anos depois de Cristo. Todavia, mesmo após o Concílio de Constantinopla, a Trindade não se tornou ainda um credo amplamente aceito. Muitos se lhe opuseram e assim trouxeram sobre si violenta perseguição. Foi apenas em séculos posteriores que a Trindade foi formulada em credos específicos. A Enciclopédia Americana diz: o pleno desenvolvimento do trinitarismo ocorreu no Ocidente, no escolasticismo da Idade Média, quando se adotou uma explicação em termos de filosofia e de psicologia. O credo atanasiano, que nós já mencionamos aqui para trás, né? Ele teve um papel muito decisivo nessa doutrina. A Trindade foi mais plenamente definida no credo atanasiano. Atanásio foi um clérigo que apoiou Constantino em Niceia. A gente já havia visto aqui que Atanásio ele era um religioso egípcio, né? O credo que leva o seu nome declara: adoramos um só Deus em Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E no entanto, ou então em algumas versões fala, e não obstante, são 3 deuses, mas esses 3 são apenas um. Não obstante, bem informados peritos concordam que não foi Atanásio quem elaborou esse credo. A Nova Enciclopédia Britânica comenta: o credo era desconhecido à Igreja Oriental até o século XII. Desde o século XVII, os peritos em geral têm concordado que o credo atanasiano não foi escrito por Atanásio, que faleceu em 373 da Era Comum, mas que provavelmente foi elaborado no sul da França durante o V século. O credo parece ter tido influência primariamente no sul da França e da Espanha no VI e VII séculos. Foi usado na liturgia da Igreja na Alemanha no IX século e um pouco mais tarde em Roma. Portanto, levou séculos, desde o tempo de Cristo, para que a Trindade viesse a ser plenamente aceita na cristandade. E, em todo esse processo, o que foi que guiou as decisões? Foi a palavra de Deus ou foram considerações clericais e políticas? Em Origem e Evolução da Religião, E. W. Hopkins responde: a definição ortodoxa final da Trindade era, em grande parte, uma questão de política eclesial, ou política da Igreja. Isso é como são votados os papas hoje em dia, né? Os papas hoje em dia eles são escolhidos por quê? Por motivos políticos, né? Eles examinam a questão política de determinada pessoa. E ali também há muita disputa, sabe? Há casos até de, né, por exemplo, o João Paulo I, ele tem uma história obscura, viu? Ele pode ter sido assassinado, certo? Para que João Paulo II viesse a assumir o poder na igreja, né? A apostasia. Isso tudo que nós estamos falando é fruto de uma grande apostasia. Lógico, os ensinos de Cristo foram deturpados, então a apostasia imperou. E a Trindade ela parte desta apostasia. E essa apostasia foi predita. Esta desabonadora história da Trindade se ajusta ao que Jesus e seus apóstolos predisseram que viria depois de seus dias. Eles disseram que viria uma apostasia, um desvio, um abandono da adoração verdadeira até a volta de Cristo.
essa volta de Cristo ela se daria então muito tempo depois assim que terminasse o tempo dos gentios. Isso nós já vimos aqui há bastante tempo atrás, viu? Se vocês retornarem algumas lives para trás, vocês vão ver. Quando então a adoração verdadeira seria restaurada, antes do dia em que Deus destruiria esse sistema de coisas. Sobre tal dia, o apóstolo Paulo disse: é o dia em que Deus iria destruir esse sistema de coisas, né? Que engloba a religião falsa, o mundo político, a maldade no mundo, né? Isso vai ser destruído para que o reino de Deus seja restabelecido aqui na terra, para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como já é feita no céu. É simples isso. O apóstolo Paulo disse que esse dia não virá a menos que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que é contra a lei. Mas o que é esse homem que é contra a lei? Será que é um homem? Um homem apenas? Um homem literal? Não. Esse aí é um homem simbólico, né? Esta apostasia, ela engloba todas as religiões da terra inteira. E esse homem que é contra a lei são as classes são as classes de religiosos do mundo todo, que engloba evangélicos, católicos, ortodoxos, enfim, todos os líderes religiosos de hoje em dia compõem-se aquilo que nós chamamos lá no livro do Apocalipse de a Babilônia a Grande, né? E é ela que é o homem que é contra a lei e que vai ser destruída, né? Depois eu vou deixar esses textos bíblicos aqui para vocês considerarem. Mais tarde, o próprio apóstolo Paulo prediz: depois da minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Mesmo no meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Ele falou que os apóstolos, depois que eles morressem, iria surgir essa grande apostasia. E foi o que aconteceu. E foi o que nós vimos acontecer. E está sendo o que a história nos conta que aconteceu. Outros discípulos de Jesus também escreveram a respeito desta apostasia, com a sua classe do clero contra a lei. Veja, por exemplo, 2 Pedro 2, 1, 1 João 4, do 1 ao 3. Depois eu vou deixar aqui. Paulo também escreveu: pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os seus ouvidos da verdade, orientando-se para as fábulas. E que é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, se você falar que o Espírito Santo não é uma pessoa, as pessoas não vão suportar nem ouvir isso. Eu conheço evangélicos que fecha a cara, a própria expressão da pessoa muda quando você fala isso para a pessoa. Não, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Como que é o Espírito de Deus? Por exemplo, eu tenho um espírito. Hoje o meu espírito está alegre, está feliz. A minha felicidade é uma pessoa à parte de mim? Não. É nesse sentido que existe o Espírito Santo. O próprio Jesus explicou o que estaria por trás desse desvio da adoração pura. Ele disse que lançara boas sementes, mas que o inimigo Satanás semearia por cima o joio. Assim, junto com as primeiras lâminas de trigo, apareceu também o joio. Portanto, era de se esperar um desvio do cristianismo puro até que acontecesse a colheita. Quando então Cristo corrigiria, ele iria corrigir as coisas. A enciclopédia americana comenta:
o trinitarismo do quarto século de forma alguma refletiu com exatidão o primitivo ensino cristão sobre a natureza de Deus. Foi, ao contrário, um desvio desse ensinamento. Onde então se originou tal desvio? O que o influenciou? Por todo o mundo antigo, remontando à Babilônia, a adoração de deuses pagãos agrupados em três, ou tríades, ou trindades, era comum. Essa influência era também prevalecente no Egito, na Grécia e em Roma, nos séculos antes, durante e depois de Cristo. E após a morte dos apóstolos, tais crenças pagãs passaram a invadir o cristianismo. O historiador Will Durant observou: o cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina. E no livro Egyptian Religion, ou Religião Egípcia, Siegfried Moraes diz: a trindade era uma das principais preocupações dos teólogos egípcios. Três deuses são combinados e tratados como se fossem apenas um, a quem se dirige no singular. Deste modo, a força espiritual da religião egípcia mostra ter um vínculo direto com a teologia cristã. Assim, em Alexandria, no Egito, os eclesiásticos da última parte do terceiro e o início do quarto século, tais como Atanásio, refletiam essa influência ao formularem ideias que levaram à Trindade. A própria influência deles se alastrou, de modo que Moraes considera a teologia alexandrina como o intermediário entre a herança religiosa egípcia e o cristianismo. No prefácio do livro History of Christianity, ou História do Cristianismo, de Edward Gibbons, lemos: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Vocês se lembram, né, quando nós tratamos aqui de que Deus, ele era uma pessoa simples, como sendo uma pessoa e pai, ele era de fácil entendimento para quem o adorasse. Mas não, posteriormente eles transformaram esse amoroso pai num ser misterioso, estranho e incompreensível. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram retidos como sendo dignos de crença. O Dicionário do Conhecimento Religioso menciona que muitos dizem que a Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertadas na fé cristã. E o livro Paganismo no Nosso Cristianismo declara: a origem da Trindade é inteiramente pagã. Portanto, meus amigos, eu vou terminar este vídeo aqui já dizendo que vou deixar isso que eu acabei de lhes falar e mais um pouco ainda para que possa ser lido e compreendido. A Trindade, como vimos, não é um ensinamento bíblico e ela também não foi uma doutrina clara, assim como ela não é até hoje. Ela está sendo debatida durante séculos e até hoje não se fornece uma explicação plausível para ela. Por quê? Ora, a Trindade ela é um ensinamento pagão e um ensinamento pagão ele não tem fundamento. Como é que você vai fundamentar aquilo que não tem fundamento? Não é verdade? Meus amigos, esta foi a segunda live deste assunto. Na nossa próxima live, nós vamos falar então sobre o que a Bíblia realmente fala sobre Deus, o Deus verdadeiro. Já que não é uma trindade, o que ele realmente fala? É o que nós veremos na nossa próxima live, certo? Então,
Bom domingo para todos vocês. E aí eu posso voltar aqui a qualquer momento para maiores esclarecimentos, né? Ou para falarmos sobre outros assuntos, tá? Abraços.